conversa. Vamos lá então. Prestem bastante atenção, porque isso aqui vai cair na prova. Vamos lá, vamos fazer uma revisão daquilo que a Cat ainda não viu. Ela não assistiu lá. O que nós vimos na aula passada? Vou resumir a aula passada em uma única equação. Tá? Aliás, nas primeiras aulas, nós vimos o seguinte, olha, a força elétrica é o fruto da interação entre uma propriedade intrínseca da matéria que a gente convencionou chamar de carga elétrica. E aí a gente começou a equacionar a interação elétrica entre duas cargas pontuais. O que são duas cargas pontuais? Duas cargas pontuais são duas cargas cujas distâncias envolvidas, cujas dimensões dela são muito pequenas quando comparadas às distâncias que estarão envolvidas. Ok? E aí a gente viu o seguinte, olha, a força elétrica entre duas cargas pontuais ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional, não copia ainda, se alguém está copiando, eu vou mudar isso aqui, ao quadrado da distância entre elas. Tudo bem? Também vimos que essa força é radial. O que significa que ela é radial? Ela está ao longo da linha que liga as duas cargas. Além disso, ela satisfaz o que? Ela satisfaz o primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e ação e reação. O que não é algo assim, cara. Não tem nenhum motivo aparente para a gente acreditar que ela vai satisfazer ação e reação. Tá? Porém, quando escrito nessa forma, essa equação, ela está deixando de maneira implícita que uma das cargas está obrigatoriamente na origem de um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas diferencial inercial. Então aqui eu tenho a carga Qzão, aqui eu tenho a carga Qzinho, certo? O vetor R é o vetor que localiza a carga Qzinho a partir da carga Qzão, tá? A gente até convencionou chamar a carga Qzão de carga fonte, tudo bem? E o versor R chapéu, ele é o vetor unitário na mesma direção e sentido que esse vetor. Só que essa força pode ser tanto atrativa como repulsiva. Traduzindo, essa força ela pode tanto estar na direção, na mesma direção e mesmo sentido que R, como ela pode estar na direção e sentido oposto de R. Como é que eu coloco isso matematicamente? Eu não preciso. Porque em que situação que ela vai estar no sentido oposto? Quando as cargas forem de natureza distintas. Só que quando as cargas forem de natureza distintas, o produto vai ser negativo, indicando que está na direção menos R. Tudo bem? Só que aí a gente viu que essa equação escrita dessa forma, ela é interessante quando eu trabalhar com uma carga só. Tá? Com duas cargas apenas, com apenas uma carga fonte. O que é apenas uma carga fonte? Eu só tenho uma carga aplicando força nessa daqui. Tudo bem? Porque aí eu estou colocando essa carga fonte na origem. Isso é a lei de Coulomb. Depois, quebrou. Agora pegou. Não, só desencaixou. Quase que a gente tem que acabar a aula agora. E voltar 3 sextas-feiras seguidas. Acabar com a poupança da Cat. Bom, então, isso daqui é a lei de Coulomb. Só que a gente viu também que a lei de Coulomb satisfaz o quê? O princípio da superposição. Como é que eu vou colocar que ela satisfaz o princípio da superposição? Eu imagino que a carga teste, ela está sofrendo a ação da força de N cargas fontes. Então eu vou colocar aqui um I. Opa, esqueci de colocar o K, né? E o K eu esqueci porque quer dizer que ele não é tão importante, ele apenas vai dizer sobre o sistema de unidades que nós vamos utilizar. E aí então vem somatório com I variando de 1 até N
dos RIs. Só que, escrito daquela forma, essa equação tem um problema. Por que essa equação tem um problema? Porque agora eu tenho que interpretar quem é o RI. Porque quando tinha duas cargas só, o vetor R era o vetor que localizava a carga teste a partir da carga fonte. Só que agora tem muita carga fonte. Então quem é RI? Ele localiza quem? A partir de quem? A partir da carga. Quando tem várias cargas, vai ser a partir da origem, mas nesse caso aí, como é uma só. Não. Aqui não é uma só. Aqui tem N cargas. Entendeu qual é o problema? Eu até consigo fazer um ajuste. Sabe como é que eu acho que eu consigo fazer? É assim, ó. Eu coloco a carga teste na origem e coloco as inúmeras cargas fontes. Vou colocar só duas, tá? Para a gente ver como é que fica a equação. Para fazer aquilo ali valer. Eu coloco uma carga fonte aqui, por exemplo, e a outra carga fonte aqui. Tudo bem? Certo? Só que aí, o meu vetor R1 não pode ser o vetor que localiza essa carga a partir dessa. Ele tem que sair daqui e chegar aqui. Entendeu? Vou explicar por quê. Vamos imaginar que fosse assim, ó. Que o vetor R1 fosse assim. Vamos imaginar que o vetor... Ou vamos ver se pode, né? Vamos imaginar que o vetor R1 fosse assim. Em quem que eu avalio a força? Na carga teste. Se as cargas tiverem mesmo sinal, para onde está a força? No mesmo sentido ou no sentido oposto da R1? No sentido... Não. Ela não está se afastando? Eu não tenho que avaliar a força na carga teste? Então na carga teste, para onde está a força? No sentido oposto. Aí você vê que não bate a equação. Porque o produto das cargas está dando positivo. Certo? Só que a força está no sentido oposto. Então, para essa equação aqui funcionar, o meu vetor R1 ele tem que ser assim. O que é completamente contraintuitivo. Concorda comigo que aquilo ali é contraintuitivo? Não fica um negócio legal. E por que isso não está legal? Porque eu estou insistindo em manter aqui no denominador apenas um vetor. Por quê? Porque eu estou insistindo em manter alguém na origem do sistema de coordenadas. Então, isso tudo que a gente viu na aula passada, só estou explorando há muito tempo, né? Então, qual é a tática que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar como vai ser a força elétrica entre duas cargas pontuais, no qual nenhuma delas está na origem. E aí fica mais fácil para eu generalizar quando eu tiver N cargas fontes. Então agora nem a carga fonte, nem a carga teste estará na origem. Então, vou colocar aqui só um minutinho. Carga fonte, carga teste. Fala, gente. Só tentando entender de novo a questão anterior, que você falou que o que daria errado seria a questão do sinal. Eu não entendi direito. Ótimo. Vamos escrever assim. Eu não vou escrever o somatório, tá? Não, só a análise do... Não, mas você precisa olhar para a equação. K, Qzão, Qzinho, módulo de E ao quadrado na direção do versor R. Sim. Tudo bem? A gente viu que para eu poder usar o princípio da superposição e manter essa equação, não tem como a carga fonte estar na origem, porque agora tem muita carga fonte. Então quem é que tem que estar na origem? Carga teste. Então vamos fazer aqui. Ó, vamos colocar aqui a carga teste na origem. E olha só, as duas cargas sentem a força elétrica, mas a minha análise é em quem? Na carga teste. Então, tá bom. Então tá aqui carga teste.
está aqui carga fonte. Vamos lá. Para você, qual é o que faz mais sentido? Que o vetor R seja quem? O vetor R nasça onde? Do Qzinho. Do Qzão. Então, faz mais sentido que o vetor R seja esse cara aqui. Faz mais sentido. Só que o meu argumento é, quando você põe a carga teste na origem e considera esse R, essa equação falha. Vamos imaginar que as duas cargas sejam positivas. A minha avaliação é em cima da carga teste. Se as duas cargas forem positivas, para onde está a força? Ou se as duas forem negativas, né? Ou seja, a força elétrica, para duas cargas de mesma natureza, a força elétrica está contrária ao vetor R. Entendido? Só que olha a equação. É na direção de R. Quando você Mas a fórmula não é menos K. Não, a fórmula é K, Qzão, Qzinho, se eu coloco o Qzão na origem. Entendeu? Em termos do módulo, não dá problema nenhum. O problema é ajustar a direção e o sentido. Certo? Porque aí é uma questão de interpretação. Eu tenho que interpretar, eu estou avaliando a força em quem? Porque, ó, se eu for avaliar a força na carga fonte, show de bola. Porque aí é ação e reação. Em mesmo sentido. Entendeu? Mas. Por causa do R chapéu ali. Exato. Exato. Mas lembra, em quem nós avaliamos a força? Porque nós estamos. Olha teu nome, como ele é bonito. Carga teste é feita para testar. Bem? Vou te mandar um material de exercício de academia hoje. Dá uma olhada. Você falou para mim 56 reais nessa caixinha. Que a minha esposa está fazendo, que ela vai ser personal. Ela está fazendo curso. É? Eu devia ter feito educação física ao invés de física. Não. Eu vou te falar outra coisa. A hora que terminar a faculdade física, faça educação física. Então tá bom, já fez. Online. Mais. Online. Eu estou pensando em fazer a hora que eu terminar a engenharia elétrica. Isso não tem. Vamos lá. Entendido? Então vamos lá, Jota. Aqui, nós vamos agora sempre. Olha como fica muito mais claro, né? Você vai colocar os seus vetores de posição partindo da origem do sistema de coordenadas. Então aqui você tem o vetor R'. Lembra, R com índice linha vão ser os vetores que localizam cargas fontes. Carga teste, o vetor R. Por isso que a minha força é dependendo de R, que eu vou considerar as cargas fontes fixas e vou variar a posição da carga teste para testar. E a minha força, a força da carga teste, ela está onde? Ao longo da linha que une os dois. Certo? Ao longo da linha que localiza a carga teste partindo da carga fonte. Se eu observar a questão vetorial, R menos R'. E aí aqui agora eu deixo de ter problemas, que aí de novo eu vou aplicar a lei de Coulomb. Vamos aplicar a lei de Coulomb? Bom, lei de Coulomb, ele é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, que é essa entidade, inversamente proporcional ao quadrado da distância, menos R' ao quadrado, na direção do versor. Mas o versor agora está para cá, né? O versor tem a mesma direção e mesmo sentido que R menos R'. Então, como é que eu escrevo esse versor? Eu escrevo ele da seguinte forma: R menos R' pelo módulo de R menos R'. Só que o módulo entra aqui. Ficou oculto. Por que isso aqui me traz uma vantagem? Porque a partir do momento que eu vou considerar o princípio da superposição, eu não estou forçando ninguém a estar na origem.
Então, ficaria somatório com I variando de 1 até N, a carga Q está fixa, e ela está sob ação de I cargas testes. Localizo cada carga teste. Cara, olha que bonito. Olha que bonito. Você tem que aprender a olhar assim, ó, e admirar a física que está por trás disso, e admirar a natureza. Principalmente aquelas pessoas que são mais religiosas. Você tem que olhar para isso e imaginar que a sua crença, o seu Deus, fez o mundo de uma maneira perfeita. Galileu dizia que Deus escreveu nas Escrituras Sagradas o que a gente deve fazer para chegar aos céus. Eu achei que era essa, Não. É que assim, quando Galileu era questionado se ele falava que a Terra girava, a igreja questionava, ele falava assim, ó, as Escrituras Sagradas nos ensinam como chegar ao céu, não como o céu funciona. Ele entendia que estudar física era tentar desvendar a mente de Deus. E que Deus, ele acreditava, Deus fez as coisas de uma maneira simples. E que coisa mais simples que isso? Olha o que o princípio da superposição diz. Ele diz o seguinte, olha, eu sei calcular a interação entre duas cargas elétricas. Eu sei calcular a interação entre uma carga fonte e uma carga teste. E se eu tiver 50 cargas fontes? Você não precisa se preocupar. Você calcula a interação individual e o resultado das ações individuais é a soma individual de cada ação. Isso era o I ali e o Tzinho está no mesmo? O I localiza quem? O R' localiza quem? Carga. Fonte. Fonte. Isso. E o R? O R localiza a carga teste. Por isso que é um F de... Mas não é um RI? O que está escrito aqui? F de R. O valor da força na posição R. Quem é que se encontra na posição R? A carga teste. Então, Ela não varia. ela vai estar fixa. Não varia entre A, porque eu vou ficar variando esse R. Já eu vou entrar nessa discussão. Deixa eu só discutir um pouquinho mais a questão filosófica da coisa. Parece que isso daqui é óbvio com tudo, mas não é. Vocês conseguem um exemplo de alguma coisa que não satisfaz o princípio da superposição? Por exemplo, salário satisfaz o princípio da superposição. Se você tiver 3 empregos, o seu salário total é a soma de cada um deles. Ainda bem. Poderia ser 2 vezes a soma. Ah, eu sei. Né? Consegue um exemplo? Eu sei porque eu já fiz. O que não Mas a satisfaz? raiz. Não, a raiz é um princípio matemático. Eu quero um exemplo mais concreto de algum fenômeno que não satisfaz o princípio da superposição. A regra do professor, por exemplo? Não, mas aí você está indo muito para o mundo das humanas. Resistência. Quando você associa 2 resistores em paralelo, Ah, é verdade. o resultado das 2 resistências é uma resistência menor que a menor da resistência. Então, assim, o princípio da superposição, ele não é uma coisa óbvia. Certo? Tudo bem? Capacitores também. Quando você associa 2 capacitores em série, o resultado das capacitâncias é uma capacitância menor. Tudo bem? Então, temos aqui lindo o princípio da superposição. Sabe admirar? Entendeu? Admirar a Deus. Estamos há quanto tempo? 20 minutos só fazendo revisão. Mas eu acho que foi uma revisão legal. Certo? Bom, a partir de agora nós vamos começar a pensar um pouquinho mais. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a problematizar essa equação. Quais são os problemas dessa equação? O que eu falei para vocês? Essa equação só é válida quando eu tenho interação entre cargas pontuais. Que são cargas pontuais. Cargas cuja dimensão são pequenas quando comparadas às distâncias.
Então, quando eu falo carga pontual, eu estou exigindo que a carga teste seja discreta. Discreta porque, olha só, eu estou somando carga 1, carga 2, eu estou localizando de maneira precisa, porque elas são pontuais, e cada carguinha eu estou localizando ela de maneira precisa com um vetor. Isso a gente chama de uma distribuição discreta. Para cada número natural eu consigo associar uma carga. Para o número natural 1 eu associo a carga Q1. Para o número natural 2 eu associo a carga Q2. Tá? Grandezas discretas são aquelas grandezas que você consegue contar. Porque o princípio de contagem, se você parar para pensar bem, o princípio de contagem é isso. Para cada coisa você vai associar um número natural. Por exemplo, eu consigo contar quantas carteiras tem aqui. Vamos contar quantas carteiras tem? Aquela ali eu associo o número 1, aquela ali eu associo 2, 3 e por aí vai. Só que eu não consigo contar, por exemplo, quanto de tinta tem aqui na parede. Você não consegue fazer, você não consegue chegar e apontar quanto de tinta tem. Certo? Porque é uma grandeza contínua. E aí, para nossa tristeza, na realidade as cargas são discretas, como a gente já falou, só que ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha, que a gente não percebe essa discretização. A gente entende ela como contínua. Tá ok? E essa equação não serve para a gente trabalhar com grandezas contínuas. Então, só que é a partir dela que nós vamos tentar descobrir como que se dá a força elétrica para uma distribuição contínua. Tudo bem? Esse é o nosso problema, então. Distribuição contínua. Bom, então vamos lá. Entenderam qual é a problemática? Essa equação funciona se eu conseguir associar cada carga teste, cada carga fonte, a um único vetor. Isso só é possível se eu conseguir contar as cargas fontes. Ou seja, se as cargas fontes forem pontuais. Só que eu preciso agora entender, imagine, por exemplo, você pegou um material, você esfregou esse material, e esse material, ele é imenso, ele está carregado. Ele está carregado. Então agora, você vai ter que imaginar o seguinte, imagine que aqui eu tenho um monte de carga fonte, imagine que agora eu tenho um monte de carga fonte, só que toda essa carga fonte, eu carreguei isso aqui, toda essa carga fonte está distribuída ao longo, sei lá, de uma superfície, de um volume, mas ela está distribuída aqui. Ela está distribuída aqui. Certo? Então, aqui quanto que eu tenho de carga fonte? Eu tenho a carga fonte total Qzão. E aí eu quero saber como é que se dá a interação dessa carga fonte Qzão com a carga teste Qzinho. Para não complicar, eu não quero complicar. Eu estou considerando que a carga Qzinho ainda é pontual. Certo? Então, se a carga Qzinho é pontual, pelo menos essa eu consigo um vetor R de maneira perfeita. Presta atenção agora, Cat. Aquele comentário que você fez, tem que concentrar muito e leva um tempo para a gente combinar. O R, ele é fixo ou ele é variável? Eu vou achar um F que depende de R. Então F na realidade é variável. Quem é que é fixo? Os R'. Porque os R' estão localizando as cargas fontes que eu estou supondo fixas no espaço.
Só que quando eu olho para dentro do somatório, o somatório ele está contabilizando quem? Os R'. Então, com relação ao somatório, o R é tratado como constante. Entendeu? O R, na realidade, ele é variável, porque eu estou colocando o F de R. Mas dentro do somatório, com relação ao somatório, ele é uma constante. Porque o somatório está somando, está contabilizando os R'. O somatório se refere à carga fonte. Tudo bem? Isso vai ser importante porque vai ver isso aqui. Só que agora, como é que eu vou calcular a força elétrica trocada entre toda essa cargona? Isso daqui. Qual é a dificuldade? Eu preciso achar um R'. Qual é o R'? Onde é que ele está localizado? Então, por exemplo, vou pegar um aqui. Esse vetor aqui, ó, Cat, poderia ser o R'? Poderia, né? Ah, mas e esse daqui? Também poderia ser o R'? Quantos possíveis vetores R' eu tenho? Infinitos. Porque se trata de uma distribuição contínua. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar do fato que a gente conhece o princípio da superposição. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou considerar não toda a carga, mas eu vou considerar que nesse pedacinho aqui tem uma carguinha delta Q com índice 1. Delta porque é um pedacinho da carga total. Tá? E essa carguinha delta Q com índice 1, ela está sendo localizada pelo vetor R1'. Pergunta e aí eu quero que vocês entendam. Esse vetor está localizando com precisão esse pedacinho de carga? Não. Ainda não. Tá certo? Mas está melhor do que se eu considerar que ele está tentando localizar tudo. Eu vou pegar um outro pedacinho de carga aqui, que eu vou chamar de delta Q com índice 2. E ele é localizado pelo vetor R' com índice 2. O vetor R' com índice 2 está localizando de maneira perfeita esse pedacinho de carga? Não. Porém, qual dos dois está localizando com mais perfeição? O R2' ou o R1'? Localizando o seu respectivo pedacinho de carga. Ah? Por que você acha que o R2' está localizando com mais perfeição? Qual que traz menos erro? Por causa da bolinha que mais fácil. Exato, porque aqui o delta Q está bem menor, né? Então você tem bem menos espaço para variar esse R2'. Aqui você tem um pouquinho a mais. Tudo bem? Dessa forma, se eu dividir isso daqui em um monte de pedacinhos, eu posso escrever que a força elétrica, não vou escrever elétrica, tá? Porque já está subentendido, dependendo de R, eu posso escrever uma aproximação para essa força. Toda vez que você escreve uma aproximação, você tem que entender por que isso é uma aproximação. Tá? A aproximação vai ser o somatório com I variando desde 1 até N, K multiplica delta Q com índice I vezes a carguinha Q dividido módulo de R menos R I' ao cubo na direção R tiver I'. Certo? Por que ele é uma aproximação? Ele é uma aproximação por conta do vetor R? Não. Porque o vetor R está localizando a carga teste com precisão. Ele é uma aproximação por conta de cada vetor R'. Porque o vetor R' com índice I, ele não está localizando com precisão o pedacinho de carga delta QI. Porque esse pedacinho de carga delta QI,
ele ocupa um certo espaço. Se ele ocupa um certo espaço, se ele não é um ponto, é impossível você dizer que esse vetor o localiza. É análogo eu falar assim, ó. A que altura que isso daqui está do chão? Pode ser, eu vou imaginar que daqui a aqui, 1,50. A base está 1,50. Só que a tampa não está 1,50. Então qualquer valor entre a distância da base aqui poderia ser o valor que diz a distância. Por quê? Porque o tamanho disso daqui não é desprezível quando comparado à distância ao chão. Por outro lado, se eu pegar e falar assim, ó, qual é a distância desse giz ao chão? A distância desse giz ao chão. Ainda vai ter um espacinho aqui, só que bem menor. O valor é bem mais preciso, só que ainda é uma aproximação. Por que é importante eu saber de onde vem a aproximação? Porque uma vez que eu sei de onde vem essa aproximação, eu posso melhorar. Então, de que maneira que eu melhoraria aquela aproximação? Não, isso daí não é aproximar. Ela falou assim, como integral. Não, isso é porque você já sabe o resultado. Vamos pensar, qual que é a maneira, na prática, eu te dou um problema na prática, eu falo, acha uma melhor aproximação, como você faz? Então, de novo, tentando utilizar as respostas matemáticas conhecidas, ao invés de pensar. Olha aqui, Cat, eu te dou o seguinte, eu te dou um problema. Eu dou esse problema aqui, ele está carregado. Faz cálculo uma aproximação para a força. O que você pode fazer? Você pode dividir isso aqui em 10 pedaços iguais. Você vai achar 10 delta Qs, 10 vetores R', e achar uma aproximação. Como é que você melhora essa aproximação? Dividindo em mais partes. Se você dividir em 100 partes, a aproximação fica melhor, mas ainda é uma aproximação. Se você dividir em 1000 partes, a aproximação fica melhor. Tudo bem? De tal modo que, numa situação limite hipotética, que essa aproximação se torne uma igualdade, em quantas partes eu teria que dividir? Eu teria que dividir em infinitas. Porque se eu divido em infinitas partes, o que acontece com o tamanho de cada um desses aqui? Fica pequenininho, ele passa a ser localizado com perfeição. Só que é impossível eu dividir em infinitas partes. Só que é mais uma grande maravilha da natureza. É impossível você dividir em infinitas partes, mas você consegue saber o resultado de somar essas infinitas partes. O resultado de somar essas infinitas partes é o que a gente chama de limite. É o limite quando n tende a mais infinito. Olha aqui o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma soma. Se eu tenho soma, eu tenho parcelas. Quantas parcelas tem nessa soma? Infinitas. Mas o que acontece com cada parcela? Porque assim, se você imaginar que eu tenho uma soma com infinitas parcelas, o resultado, se imaginar primeiramente, esse resultado é infinito. Só que o que acontece com cada parcela? Cada parcela é igual porque é uma velocidade. Então cada parcela vai ficando cada vez menor. Então se você tem uma soma infinita, no qual cada parcela vai ficando cada vez menor, então ela converge para um resultado. Quer ver? Eu vou fazer uma pausa aqui, só para brincar com vocês. Pausa. Professor, estou sendo uma pergunta. Fala. Se é uma distribuição contínua, cada pequena parte que eu pego, aonde vai ter a mesma densidade? Calou, gente. Mas ótima pergunta. Ótimo. Ela não necessariamente vai ter a mesma densidade. Mas é essa a ideia que a gente vai utilizar. Tá bom? Na prática, os exercícios didáticos que nós vamos resolver aqui vão ser com a mesma densidade. Mas tá, ótimo. Eu falei, cala a boca, porque você está adiantando. Vou processar. Certo? Mas vem cá. Imagina o seguinte, eu vou tentar fazer um desenho disso aqui. Eu vou dar uma letra, tá? Eu vou chamar de S. Tá bom? S é a soma de infinitos termos. Você vai ver que legal. A matemática é maravilhosa. Olha só. Essa é 1 mais. A próxima parcela, para que essa soma tenha resultado, essa próxima parcela tem que ser menor, não tem? 1 mais meio.
mais 1/4, mais 1/8, mais. Alguém deduz qual seria a próxima? Ah, vocês estão espertos demais. Você não pode faltar, Cat. Sem você a aula não é a mesma. O Matheus e a Mariana são muito chatos na aula. Mais. Continua. Estou inventando esse truque agora, hein? Eu juro para vocês, estou inventando esse truque agora. Eu quero somar tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha o truque que eu vou fazer. Ah? Se fosse pelas pontas era PA, só que presta atenção, Cat, eu acabo de fazer o elogio, você acaba o elogio. Como é que eu vou somar pelas pontas? Quem é o primeiro? Quem é o último? Não tem. É infinito. Eu vou tentar fazer o seguinte. Se isso daqui é S, acompanha comigo. Olha que truque legal. Quanto vale meio vezes S? Basta eu pegar cada parcela e multiplicar por quanto? Por meio. Show? Cara, estou me sentindo muito inteligente por ter pensado nisso agora. Ó, meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais blá blá blá, vai embora, concorda? Entendeu o que eu fiz, Mariana? Eu tenho essa soma que eu não sei o resultado. Olha que truque que eu estou imaginando. Cara, essa soma eu não sei o resultado, porque está muito difícil. Então, para simplificar, eu vou calcular o resultado de metade da soma. Vai que fica mais fácil. Só que olha o truque que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação de cima e vou subtrair de baixo. Certo? Então, eu vou fazer S menos meio S. Quanto que dá S menos meio S? Dá meio S. Gostei. S menos meio S. Olha aqui. Ah, legal. Meio menos meio vai embora. 1/4 menos 1/4 vai embora. 1/8 menos 1/8 vai embora. 1/16 menos 1/16 vai embora. Todo mundo vai embora, vai sobrar quem? 1. Só sobrou 1. Opa! Meio S é 1. Então quanto vale o S? 2. Aprendi a somar, percebi que é possível somar infinitos termos. É possível somar infinitos termos, desde que as parcelas vão ficando cada vez menores. Certo? Nem sempre vai ser possível. Existe algo, tá bom? Se, por exemplo, se eu fizer 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, as parcelas estão ficando cada vez menores, mas não existe. Ele não converge. Existem alguns critérios, chamados critérios de convergência. Então, ali eu fiz um proposital. O cara ficou muito esperto nessa ideia, né? Mas mostrei para vocês que é possível somar infinitos termos. A matemática nos dá isso. A matemática nos dá isso. Ok? E essa soma de infinitos termos, sim, essa soma de infinitos termos é o que vocês estão amplamente cansados de saber. Como se chama aquela soma de infinitos termos? Aquilo ali é uma integral. Tudo bem? Então, concluindo, logo, eu posso concluir que f de r, bom, já que eu vou ter que colocar uma integral, eu já vou... Ô, Cat, você que fez o comecinho dessa disciplina, você notou que eu mudei algumas coisas na disciplina? Na verdade? Você mudou a varinha ali, ó, mas era bola, Não. Aí, junto para Chico Santos.
4πy0. Eu estou chamando de K. Por quê? Para mim não faz sentido eu ficar falando de y0, permissividade, se você não sabe o que é permissividade. Certo? Vou guardar para falar de permissividade lá na frente. Tá? O Felipe vai fazer uma monografia. Espero. O tema da monografia do Felipe é legal demais. Demais. A gente vai trabalhar, porque o magnetismo, ele nada mais é do que a eletricidade com relatividade. Só que vocês não veem isso, então, como o Felipe já fez relatividade, ele está fazendo eletromagnética comigo na elétrica. Nós vamos pegar a eletromagnética, vamos pegar a relatividade, vamos juntar as duas coisas e obter as leis do magnetismo. Vai ser um negócio legal pra caramba. Vai até para a gente publicar um artigo. Então vamos lá, K, que eu já tirei para fora. O Qzinho também é constante, né? Constante que eu quero dizer a integral, o somatório não vai contabilizá-lo, né? KQ. Aí agora vem o detalhe. Integral. Quem é a função a ser integrada? A função a ser integrada é um vetor R menos R'. Quando eu passo para a integral, eu não preciso mais do índice I, tá? Pelo módulo de R menos R' ao cubo dq. Isso aqui é só notação. E aí vem a pergunta, tá bom, professor, mas você colocou aquilo ali como integral. Mas que tipo de integral? Na realidade, existem 3 tipos de integrais. Integral de linha, integral de superfície e de volume. Aquela que vocês aprendem no cálculo 2 é uma integral de linha ao longo de um caminho reto. Tá? De novo, aqui eu não vou ter tempo, no curso de vocês, eu não vou ter tempo de explicar integral de linha. Na engenharia eu tenho, então eu vou disponibilizar a aula que eu dei de matemática de integral de linha na engenharia. Tá bom? Aqui eu vou direto para o exercício daqui a pouco, resolvo umas integrais de linha, tá certo? E aí você acompanha por lá. Tá bom? Pode ser que eu mande alguma mensagem. Um ponto para quem deixar um comentário. Certo? Pode ser, procura. Estou até vendo vocês na velocidade meio, para reparar se não tem. Tá certo? Então, essa integral aqui, ela é de linha, superfície ou volume. Quem é que vai definir o tipo de integral? A integral, ela está somando o quê? Ela está somando carga. Então, o tipo de integral vai depender de como a carga está distribuída. Se a carga estiver distribuída ao longo de um fio, integral de linha. Se ela estiver distribuída ao longo de placas, superfície. Tudo bem? Se estiver distribuída ao longo de uma coisa tridimensional, é uma integral de volume. Tá? Não confunda integral de superfície com integral dupla. Integral dupla é um caso especial de integral de superfície. Tá ok? E aqui a gente tem um outro problema. Porque normalmente, outra pausinha aqui, ó. Olha, qualquer parte desse aí aqui. Normalmente, quando você tem uma integral, você observa a função a ser integrada e a variável de integração. Quando está desse jeito aqui, está bonitinho, né? Porque a sua função depende, o dx, eles, em termos de resolução, ele só indica que a sua variável de integração é x. Quando tiver assim, y dx, você tem que integrar y, mas relativa a qual variável? A x. O y é constante relativo à variável x? Não sei. O y pode ser x ao cubo menos 7. Então, para resolver isso aqui, qual seria o passo? Descobrir como que y depende de x. Agora, olha para integrar. Ou melhor, ou você descobre como y depende de x, ou como x depende de y.
Se você descobre que um x depende de y, você escreve o dx de modo a parecer um dy. Agora, olha aqui. Primeiro, quem é a função a ser integrada? Não, a função a ser integrada. Não estou nem falando do tipo de integral. É o r menos r' pelo módulo de r menos r'. Essa é a função a ser integrada. Presta atenção que, com relação à integral, o r é constante. Porque o r é que vem daqui. O R é a localização. O R é constante? Não, o R é variável, porque a força é dependente de F. Só que relativamente à integral, ele é constante. Porque a integral está contabilizando quem? R' e carga. Entendeu? A integral está contabilizando R' e carga. Então eu tenho ou que escrever como é que a R' depende da carga. Carga fonte, meio esquisito, né? Ou escrever como que esse dq de modo a parecer um dr. Que é outra coisa um pouquinho complicada, porque R é um vetor. E aí vem o comentário da Cat. O que nós vamos fazer? Existem alguns conceitos em física que a gente trata eles como triviais, mas um mínimo escrutínio vai mostrar para a gente que eles não são triviais, para não dizer que eles não fazem sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que é uma velocidade instantânea? Se você vier me falar de velocidade do instante, olha só, velocidade pressupõe que o corpo está em movimento. Quando eu falo velocidade instantânea, eu falo, é num determinado tempo. Mas como que eu vejo isso? Você para o tempo. Mas se eu paro o tempo, o carro para. Então qual o sentido de velocidade instantânea? É uma coisa que, se você tenta trazer para o dia a dia, não faz muito sentido. Você é multado por conta de exceder. Como é que está? Aqui está verdinho? Está verdinho? Você é multado por exceder a velocidade instantânea. Não. Na realidade, você é multado por velocidade média. Tá? Só por um intervalo muito pequenininho. Então, na realidade, eu posso entender que a velocidade instantânea é o valor da velocidade média considerando um intervalo de tempo muito curto. Da mesma forma que eu estou definindo velocidade instantânea, disso, dessa forma, eu também vou definir uma densidade pontual. Presta atenção que não faz muito sentido. Porque densidade, ela entende que é alguma coisa por volume, alguma coisa por área, alguma coisa por comprimento. Densidade pontual é a mesma ideia. É a densidade num limite em que as dimensões ficam muito pequenas. Na realidade, eu vou definir 3 tipos de densidade. Eu vou definir da seguinte forma. Ó. Eu vou definir uma concentração linear de carga, se ele estiver distribuído ao longo de fios ou ao longo de linhas, como sendo aproximadamente a quantidade de carga dividido pelo comprimento. Tudo bem? Cat. Ali eu estou definindo densidade de carga. Mas vamos pensar em densidade de massa. Porque vem aqui que você falou, se a densidade sendo constante. A densidade de massa de um martelo, em qualquer parte do martelo, é constante? Não. Ela depende do quê? Da posição que você está no martelo. Então, via de regra, essa densidade não é constante. Ela vai depender da posição que eu estarei no fio. Só que o fio é onde está a carga fonte, então ele vai depender do R. Tudo bem? Tá? Por que eu escrevi ali aproximadamente? Porque se eu quiser calcular a igualdade, o que tem que acontecer com o tamanho? Tem que ser muito pequenininho.
Tudo bem? Então, na prática, se eu quiser fazer isso aqui uma igualdade, isso aqui tem que ser muito pequenininho, isso aqui viraria uma derivada. Tudo bem? Dq dl. Vocês vão entender já já. O pessoal da física não gosta muito. Quando eu falo pessoal, não é o pessoal daqui não. Inclusive, eu acho que é o pessoal que me avaliou nos 2 concursos da Unesp. Mas aí foi burrice minha. Aliás, quando vocês forem prestar o concurso, você não tem que prestar o concurso, você tem que escrever aquilo que as pessoas esperam. Eu sou muito criterioso com a notação matemática. E pelo visto a galera não gosta, acha que é excesso de preciosismo. Eu particularmente eu acredito que você entende muito mais quando eu sigo esses critérios. Tá? O que um físico faria normalmente? Ele faz aqui, ó. Lambda é dq dl, passa o dl multiplicando, escreve que dq é lambda dl e já traz aqui para lambda dl. Funciona? Funciona. Tá? Mas matematicamente não faz muito sentido. Ok? Por que eu prefiro dessa forma? Porque escrito dessa forma, eu posso escrever o seguinte, olha, o ΔQ índice I, ele é aproximadamente um lambda de L com índice I linha, delta L com índice I. E aí eu posso tacar ele aqui. Como você pode tacar ele aqui, sendo que aqui está aproximadamente? Opa! Quando é que isso aqui se torna uma igualdade? Quando o ΔL é muito pequeno. E quando o ΔQI é muito pequeno. Mas no limite, quando o n tende a infinito, o que acontece com o ΔQI? Fica muito pequeno. Então eu tenho essa liberdade já. Então aí eu trocaria aqui por lambda, que via de regra não é constante, ΔLI. E aquele ΔLI eu consigo descrever em termos do vetor LI. Entendido? Entendido? Sei, você falou que não podia fazer isso, mas você fez. No caso ali, você não está explicando por que. Não, eu falei que não podia. Eu falei, olha só. A questão é, aqui tem uma igualdade. Isso daqui é uma aproximação. Você explicou que eu posso fazer essa substituição por conta de quando o limite tende a infinito. Exato. Como o limite vai ter infinito, isso daqui vai virar um ΔQ. Muito pequeno. No caso que ΔQ é muito pequeno, isso aqui é muito pequeno, isso aqui é uma igualdade. Então eu tenho essa liberdade. Entendido? Na pior das hipóteses, sabe o que você faz? Você tira esse limite, coloca aqui uma aproximação, e aí você troca isso daqui por outra aproximação. Na pior das hipóteses, está piorando a aproximação. A hora que você passa o limite, tudo fica certinho. Tudo bem? Portanto, nós vamos ter 3 tipos de distribuição. Não vou escrever os 3 aqui. Esse daqui, você vai poder escrever. Não vou colocar a dependência explícita de linha. Você pode escrever como lambda dl. Você pode escrevê-lo como sigma ds. E você também pode escrevê-lo como rho dv. Integral de linha, superfície de volume. Tudo bem? Próximo passo, depois do recreio. Vou fazer um exercício. Eu gostaria de fazer um de integral de linha, um de superfície e um de volume. Não vai dar. Eu vou fazer 2 de integral de linha, que são mais rápidos, certo? E vou fazer, e aí eu vou postar lá também o de integral de superfície, que é o que vai estar relacionado à tarefinha semanal de vocês. Tá bom? É porque eu já dei essa aula na elétrica. Tá bom? E assim, só que eu já vou avisando. Quando for assistir a aula dessa integral de superfície, eu acho que a aula dá 1h10. Você vai ter que sentar. Talvez assistir, eu dou uma aula de integral de superfície, vai dar umas 2 horas. Não. Acompanhando, fazendo a mão. Não dá para assistir no celular e ficar de boa. Ok?
certo? Então, vamos